Olá, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco das profissões que existem hoje na internet, porque com o advento da internet foram criadas inúmeras novas profissões para atender a essa demanda, tá? Ficou curioso para saber como funciona? Então bora comigo que eu vou mostrar. E a primeira profissão que eu vou falar é o arquiteto da informação. Então, o que um arquiteto da informação faz, pessoal? Ele desenvolve o projeto de um website, tá? Ele é responsável pela definição clara dos objetivos do site e pela organização do conteúdo, navegação e usabilidade em função desses objetivos, tá? Ele é o cara que vai dar base depois pro trabalho dos outros caras, como o web designer, como o web developer, que é o cara que vai programar. Então ele faz ali o projeto, ele faz o geral, como que vai ser, ele senta com o cliente, ele te pega as ideias, como que o cliente quer que seja esse site, e ele vai lá e faz toda a arquitetura desse site, como que vai ser tudo, e os outros vêm e fazem aquilo que foi projetado. Então basicamente isso é o que faz o arquiteto da informação. Também tem um consultor em e-commerce. E-commerce é comércio eletrônico, tá? Esse cara basicamente ele vai analisar o posicionamento dessa empresa na web. Ele vai dar dicas de como melhorar o posicionamento no site de busca. Esse cara ele deve ser especialista em e-commerce, tá? Ele tem que ter um conhecimento muito grande do mercado da internet. Ele tem que saber como funcionam as lojas virtuais, sites de conteúdo, bem como também as principais estratégias de marketing digital. Ele trabalha com um grande escopo de conhecimento, tá, pessoal? Por isso ele deve ser um profissional com muito estudo e vivência na área. Então basicamente isso que um consultor e-commerce faz. Tem um outro cara também que é um especialista em otimização de sites, tá? Que é o que o pessoal chama de SEO. Ele é um especialista nessa área. Ele é um cara que pesquisa, analisa, realiza modificações no site, de forma a melhorar o posicionamento dessa empresa, tá? No site de busca. Então, o que acontece? Com o aumento do valor do espaço publicitário na web, conseguir um bom posicionamento no site de buscas orgânicas tornou-se cada vez mais importante, galera, e cada vez mais difícil. O que é você conseguir um bom posicionamento de busca, só para vocês entenderem? Quando a pessoa digitar lá no Google feijão, a empresa é uma das primeiras a vir, sabe, nos links. Isso é ter um bom posicionamento na busca. Aí a pessoa vai clicar, a pessoa tende a clicar nos primeiros que ela encontra, certo? Então, esse profissional, ele tem que ser cada vez mais valorizado no mercado. Ele vai ser encontrado em grandes corporações, empresas de consultoria, prestadoras de serviço na internet. Ele também pode, em muitos casos, atuar como freelancer, tá, pessoal? Tem também um especialista em mídia social. Tem muita gente que pensa que especialista em mídia social é aquele cara que fica no Facebook, no Twitter, no Instagram todo dia. Não é bem por aí, tá, pessoal? O especialista em mídias sociais é um profissional que monitora as diversas comunidades existentes na rede mundial de computadores e a presença da empresa nesses ambientes. Então, o papel desse cara, na realidade, é ficar atento ao que se fala sobre uma empresa ou uma marca nos fóruns, nos sites de relacionamento, nos blogs, e ele vai realizar ou recomendar ações que causem impacto positivo para a empresa que ele trabalha, tá? Então é basicamente o cara que vai ficar lá monitorando tudo que rola na web, e se ele encontrar uma brechinha ali, uma coisa que também a empresa dele pode usar, por exemplo, no caso até da Gina Indelicada, né? O que aconteceu com a Gina Indelicada? No começo o cara criou uma página e aí a página dele foi super bem vista, todo mundo falando da Gina Indelicada. A empresa Gina pode entrar em contato com esse cara e falar, aí vamos fazer uma parceria, tal. Como foi o caso que a empresa entrou em contato com ele e tudo mais, tem uma parceria. Por quê? Porque esse cara, ele tá, querendo ou não, expondo a marca Gina, entendeu? Então, as empresas, elas ficam ligadas nisso. Hoje em dia, o marketing tá diferenciado, pessoal. Porque como que funcionava o marketing antigamente? Era um esquema de caçar, você saía à caça de cliente. Hoje em dia o marketing está na atração. Você tem que atrair o seu cliente. Então, não é aquele negócio de você pipocar uma tela na frente do teu cliente. É você
criar um conteúdo legal para o seu cliente mesmo compartilhar o seu conteúdo. Não é invasivo, o marketing hoje não é invasivo. Você não tem que ele tá lá na internet e você pá, uma tela na frente do cara, não. Você criar um conteúdo bacana pro cara se emocionar, pro cara falar, nossa, que legal, e compartilhar com os amigos. Ele que vai fazer parte da sua divulgação. É o teu cliente que vai gostar tanto do teu produto e que vai compartilhar isso, tá? Então hoje o marketing está caminhando para essa ideia que é você preparar o teu jardim para as borboletas virem, sabe? Não mais sair por aí caçando igual um louco cliente. Tem o web designer que todo mundo já conhece, é o cara que vai trabalhar na questão estética do site, né? Vai tornar também o site visualmente mais interessante, vai trabalhar com paleta de cores e tudo mais. Tem um web developer, que é o cara que vai programar lá. E é isso, tem outras profissões novas, mas não dá pra falar todas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas é basicamente isso, ou seja, devido à ascensão da internet, muitas profissões foram criadas, e é interessante a gente saber e ficar ciente do que faz cada um e tudo mais. E aí chega na parte dos blogueiros e dos vlogueiros, tá? Que são profissões novas, que inclusive muitas pessoas ainda muitas vezes não entendem. Se você chegar na rua e falar assim, eu sou um vlogueiro, muita gente pode ainda falar, o que é isso? É uma profissão? O que é? Tem gente ainda que não se familiarizou, porque é uma coisa muito nova também, certo? Então, vamos falar um pouco do blogueiro profissional. O que faz uma pessoa ser um blogueiro profissional, certo? É a pessoa administrar um conteúdo do blog, é a pessoa postar constantemente. Tem muita gente que posta por hobby. E postar por hobby é assim, você posta a hora que você quiser, quando der. O cara que é blogueiro, ele vive disso, então ele tem que postar sempre. É bem diferente, tá? Por isso que eu tô falando de blogueiro profissional. Então, o cara que é blogueiro, ele pode trabalhar também em blogs corporativos. Hoje, muitas empresas têm blogs corporativos. Ou, no caso, para si próprio, tá? Quais as características de um blogueiro profissional também? Ele deve escrever muito bem. Ele tem que ter familiaridade com a internet e suas peculiaridades. Ele tem que escrever um conteúdo para ser consumido pela internet, tá? Pensando assim, em uma coisa mais dinâmica, tá? Porque uma coisa é você pegar uma coluna de jornal, que é mais, às vezes, longa. Não, o blog, os posts tem que ser posts com conteúdo, bem escritos, objetivos, dinâmicos. E o blogueiro, pessoal, tem que conhecer também ferramentas de publicação de conteúdo, tá? Como Blogger, como WordPress. Ele vai trabalhar com isso, então ele tem que entender bastante disso, tá? E também tem o vlogueiro profissional, que ele vai ter que fazer as mesmas coisas que o blogueiro, só que em vídeo, tá? Então ele é um cara que vai postar constantemente, com regularidade, vai ter que ter aí um conteúdo com uma qualidade maior, vai ter que cuidar da qualidade, pesquisar. Se ele faz vlogs, sempre ter opiniões bem embasadas, vai ter que falar bem, certo? Enfim, é basicamente as características do blogueiro, só que em vídeo, tá? Se no blog a pessoa tem que escrever muito bem, aqui a pessoa tem que cuidar para ter uma dicção clara, uma dicção boa, que as pessoas entendam o que ela esteja falando, pesquisar muito bem o que ela fala, os conteúdos, enfim. E também ele vai ter que saber ferramentas de edição de vídeos, ele vai ter que entender um pouco como funciona essa máquina, como funciona o YouTube, ele vai ter que pesquisar bastante. E ter responsabilidade também com o conteúdo dele, tá? Então, basicamente essas características de um vlogueiro profissional. Existem também pessoas que fazem vlogs, que fazem vídeos de uma forma como um hobby, tá? Mas aí a pessoa posta a hora que quer, não tem tanto compromisso muitas vezes com a qualidade. Mas um vlogueiro profissional, ele vai ter que ter uma outra visão, porque ele vai viver disso. Então muitas vezes ele vai aí ter que fazer alguns cursos de edição. Não necessariamente ele vai fazer, mas pensa assim, pessoal, um médico, por exemplo, o cara não teve que estudar 5, 6 anos, um vlogueiro também vai ter que estudar um pouco aí, porque são as ferramentas de trabalho dele, tá? Não é tão simples quanto a gente pensa também fazer vídeos, tem outras coisas aí que a gente precisa considerar, caso a gente queira entregar também produtos de qualidade para as pessoas que estão nos assistindo. Então é necessário sim estudar bastante
tanto para blogs. No caso do blog, um blogueiro profissional, talvez um curso de fotografia seria interessante? Seria, porque ele vai tirar muitas fotos para colocar nos blogs dele, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Quis também mostrar algumas profissões aí que eu achei interessante para vocês terem uma ideia, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito válido. É bacana se inserir nessas novas profissões que estão rolando, porque elas vão ditar aí todo o nosso futuro, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei pra mim aqui embaixo. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Um clique e você já estará inscrito. Um beijão, fique na paz e até a próxima. Tchau!